Como estão vocês, meus nobres alunos? Eu lamento esse nosso afastamento e essa nossa impossibilidade de convívio, né? Nessa fase que a gente vive. E admito que temo um pouco pelo que seria a volta da normalidade. Eu acho que nós dificilmente voltaremos à normalidade integral. Daqui em diante, eu acho que a matriz mudou no mundo, infelizmente. Mas pode ser só uma impressão minha. E o que eu queria dizer para vocês é que a gente tem que aproveitar o tempo da melhor forma possível. Então, o que parece que vai acontecer é a manutenção desse afastamento até final de maio, provavelmente. Depois uma volta para a gente terminar as disciplinas práticas. Não é o caso dessa. Isso é só uma previsão, tá, gente? A gente não sabe o futuro porque se estourar a epidemia aqui mesmo, essa conversa vai por água abaixo. Mas eu queria gravar esse vídeo para a gente entender um pouco, não só do conteúdo dessa aula, mas fazer um balanço aqui da disciplina. Queria que vocês tivessem bem claros, queria que vocês escrevessem no papel isso. Vai ser uma pergunta que eu vou fazer para vocês numa prova em algum momento. É assim, ó, escrevam uma linha do tempo com os principais períodos, estilos e compositores da história da música. Então vocês vão vir desde a Idade Média, Gregório no século XV, desculpa, o Gregório no século VI, VII, o, o nosso canto gregoriano, começando em notação mnemônica no século IX. No século X a gente vai ter aí os tropos nos mosteiros. Aí nos séculos XI, XII, XIII a gente tem a ars antiqua com uma polifonia ainda bem rudimentar. Aí no século XIV, começo do século XV, a gente tem a ars nova com a polifonia já bem mais desenvolvida no sentido tanto de mensuração do tempo quanto de pensamento harmônico, né? Você passa a ter um pensamento harmônico. No século XV, esse pensamento harmônico se desenvolve já em direção a formar acordes por causa das terças e sextas que passam a ser aí aceitas como consonância, ainda que imperfeitas. Então a gente vai tendo um caminhar assim histórico que chega no século XVI e, digamos, superabunda aí de uma profusão aí de gêneros musicais e de pensamentos musicais e de estilos nacionais, até que você tem no final do século XVI discussões teóricas de gente que estava inquieta com como era a música daquele tempo, polifônica, muitas vozes, não muito expressiva do ponto de vista pessoal, você não conseguia colocar muitos seus afetos, você tinha que fazer tudo direitinho, era muito clássico, né? Então aí no século XVI, final do século XVI, a gente tem as primeiras óperas e a gente marca em 1600 como o começo do Barroco. Falando de compositores, a gente tem poucos nomes na Idade Média. Leonin Perrotin na ars antiqua, da polifonia, com certeza. Alguns códices importantes, né? Livros importantes. Depois a gente vai ter no século XIV o nome do Vitry, do Machot e do Landini na Itália como principais. No século XV a gente vai ter Dufay e Dunstable no começo do século. Aí Ockeghem já em meados do século, e no final do século XV a gente tem Josquin des Prez como principal nome. Claro, tem muitos outros nomes, gente. Tem muita gente trabalhando, mas eu estou falando só de referências porque eu queria que vocês gravassem alguma referência desse tempo. O meu objetivo com essa disciplina, eu vou reiterar para vocês, é a gente ter uma linha do tempo, ter os estilos bem claros na cabeça e a gente ter alguns compositores vinculados a cada estilo. Isso é muito importante para as discussões posteriores de vocês, tanto intelectuais quanto
para o desenvolvimento pessoal de vocês. Então, queria que vocês relembrassem esse nosso objetivo, tá? Ah, nós temos na aula de hoje, então, especialmente esse assunto que é o barroco. Barroco é uma palavra no século XVIII pejorativa. Era usada como um adjetivo que queria dizer defeituoso, torto. Ah, depois, no século XIX, esse adjetivo vai ser revisto pelos estetas já como super ornamentado, super requintado. Então você tem o termo barroco, ele foi empregado primeiro de uma forma e depois de outra, tá? E ele não deixa de ser uma camisa de força, alguma coisa assim, para uma porção de procedimentos ou de pensamentos que aconteceram no século XVII e XVIII, tá? Então, 1600 a 1750, mais ou menos, falando de música. Isso é muito importante vocês saberem. Agora, não é lógico, gente, em 1600 acordaram todos os barrocos? Nós somos barrocos. Não. O estilo vai se... ele aparece, ele é resultado de uma discussão intelectual, como eu falei para vocês, e ele se afirma. O período de afirmação dele dura quase 50 anos, quer dizer, de 1600 a 1650, você tem esse período de afirmação da estética barroca nas cortes europeias. Então, assim, paulatinamente, aquele pensamento de polifônico, de vozes, que sai da igreja e vai para a corte no Renascimento, né? No Renascimento ele estava na corte, mas ele ainda é uma prática criada para o pensamento litúrgico. Ele vai ser substituído por um outro pensamento, que era uma linha melódica, uma única linha, um solista. Depois podia ter um outro solista que dialogava com esse solista, tudo bem. Mas era uma linha de cada vez, ou pelo menos duas linhas dialogando, né? Não era 5 pessoas cantando a mesma coisa. Então, assim, esse pensamento linear é um pensamento que dá mais oportunidade para o solista se expressar, coloca mais ênfase nas palavras do cara que está se expressando, permite que o sujeito faça mais improvisos e então é um estilo que permite mais expressão pessoal, tá? Isso, digamos, é o contrário do que um pensamento clássico pediria de uma obra de arte. O pensamento clássico quer que a obra de arte seja universalista para todos, que dure para sempre. E o pensamento barroco não, eu vou cantar esta música para esse público que está aqui, vou me desdobrar em prantos e tudo mais. Então, assim, a música do barroco, ela é essa explosão de afeto, só que essa explosão é tão forte que eles têm que mudar aquela estrutura de polifonia para a estrutura de uma melodia acompanhada. E essa melodia podia ser uma área ou podia ser um recitativo. Eu vou dar um exemplo assim, tosco, tá, gente? É quase uma piada, mas é assim, ó. Eu vou cantar pra você, meu amor. Isso é uma área. O recitativo. Eu vou cantar pra você, meu amor. Você tem que saber que eu estou muito feliz. Então, assim, a área, ela é uma melodia realmente desenvolvida sobre a qual tem um texto. O recitativo é o contrário, é um texto sobre o qual você coloca uma melodia de notas repetidas e com um ritmo razoavelmente livre. E nos dois casos você tem o acompanhamento de um instrumento que fica ali atrás, era um instrumento de cordas, tipo um alaúde, viu, gente? É um alaudão, assim, cordas graves. Depois passa a ser um teclado com um cello, tá? No começo podia ser um órgão também, órgão portátil. Então, você vê que esse acompanhamento, ele ficava o tempo todo, quando tem solista e quando tem o coral. Claro, eu queria dizer para vocês uma coisa. Nas primeiras óperas, você tem corais, recitativos e áreas, ok? Então, a criação do recitativo para expressar esses afetos que permitiram
a expressão de afetos de um texto de teatro e a composição de uma obra musical sobre um texto de teatro, que é aí que a gente vai chegando. E você tem que ler antes o meu PowerPoint para você entender essa aula aqui falada, né? Mas a criação desse teatro musical, que dependia então da expressão individual e logo precisou ter recitativos e áreas, ela incluía também os coros, que vêm lá da prática do Renascimento, e algumas partes instrumentais também. Então, assim, ó, para resumir a conversa, para vocês entenderem. No final do Renascimento, alguns teóricos, sobretudo em Florença, estavam muito incomodados com a expressão, ou a falta da expressão, na música polifônica. Era muito com cara de igreja. E aí essa música não conseguia expressar os afetos, por exemplo, numa peça de teatro grega, a história do Orfeu, que a mulher morre e ele vai para o inferno atrás da mulher, aí ele atravessa o submundo, aí ele chega lá embaixo e pede para o rei do submundo para libertar a mulher. Ixi, uma história maluca. Então assim, essa história ela não funciona bem com né? Coisa mais dramática. Então, assim, os compositores, estou resumindo, hein, passaram a escrever áreas e recitativos. Os recitativos eram mais brigões, assim, mais falados, e as áreas eram mais poéticas, mas nos dois casos era um solista, e o solista tinha mais liberdade, então, para expressar. Porque o polifonia você tinha que fazer tudo direitinho, tem um outro cara cantando uma voz embaixo. E aí esse pessoal tinha que ser acompanhado por um instrumento que ia meio atrás dos caras, que é o instrumento que não parava nunca, nem quando tinha coral, nem quando não tinha coral, quando tinha solista, quando não tinha solista, ele tinha que tocar, que era o contínuo. E aí ele escreveu esse instrumento na voz do baixo. E aí ele escreveu só uma voz de baixo e punha os numerozinhos, e em cima punha a melodia. E chamava isso de baixo contínuo. Que esse baixo contínuo vai ser uma redução do que seria a polifonia a quatro vozes, né, gente? Mas eram acordes. Aí começam a surgir os acordes, tá? É nesse momento que eles começam a ter consciência de que do mi sol era de fato um acorde. O ré fa lá, o mi sol do. Antes a consciência era. Eles sabiam o que era, mas não tinham muita consciência. Sabiam usar, mas não tinham consciência do que era que estavam usando. Ah, bom, aí a gente tem em 1600 o Giulio Caccini, compositor lá de Florença, estreia uma primeira ópera sobre essa história aí do Orfeu que eu falei para vocês, que foi pro inferno atrás da mulher, depois ele sai com a mulher, aí ele combina com Hades que ele não ia olhar para ela enquanto eles não saíssem lá do inferno, lá do submundo. A hora que ele sai, tá no final, que fica meio clarinho, e vai ver se a mulher tá acompanhando mesmo. E aí a hora que ele olha para trás, o Hades toma a mulher dele, leva embora. E ela fica para sempre no inferno. E ele fica um infeliz na Terra, até que ele morre, assassinado. Então, assim, esse tipo de história, você não tinha uma teoria musical até esse momento que desse conta de expressar os afetos de tanta dor, sofrimento, raiva. E aí vocês veem que o barroco, ele é, em música, decorrente do teatro musical e da necessidade de expressão que esse teatro musical impõe pela história que tem. E aí você dá mais liberdade para o intérprete, diminui a polifonia, põe um cara só acompanhando e gente solando lá na frente. E aí você tem uma encenação mesmo. Aí, mais pra frente, até o que não era encenado tinha esse caráter dramático encenado. Então, gente, barroco, como estética, é muito contraste, muito drama, muita expressão, tá? E aí, em música, guardem, já resumi, agora eu vou falar de novo, para vocês guardarem, é muito importante. Melodia acompanhada, que podia ser área ou recitativo, acompanhada por um baixo contínuo, que era uma linha de baixo só notada com numerozinhos e o cara realizava ali os acordes, igual a gente faz com cifra. E por fim, tudo isso tinha que ser bem ornamentado, tinha muita criação do intérprete. Então é uma virada grande. E vocês veem que, digamos, o motivo base da música até o Renascimento, até o século XVI, final do século XVI, era o motivo base da igreja. Era essa música que tinha esse caráter nobre,
austero, um tanto piedoso, um tanto até culpado da música litúrgica que vinha desde o canto-chão. Agora, o motivo base, aquilo que impulsiona a música, não é mais esse. É a força dos afetos humanos, da, a força do ser humano, a necessidade de expressar aquilo que ele está sentindo. Então, assim, o que tinha no passado era a relação com a eternidade. E o que tem agora é a relação, o choque das forças deste mundo, entre homens, entre homens e mulheres, entre campo e cidade, contrastes. Isso tudo espelha a dualidade desse tempo. Era um tempo de muitas insurreições. No mundo urbano, você tem aí logo para frente o Calvino trabalhando na sua teologia, você tem muitas insurreições da Reforma, você tem um movimento católico de novas alianças com os reis para manter o catolicismo funcionando, e aí é, você tem logo pensadores como Descartes trabalhando, que expandem o pensamento humano, ah, Bacon trabalhando, que expandem o pensamento no sentido que se eu não posso provar é porque deve ser mentira. É uma lógica contrária, provar no sentido de fazer uma prova, ok? Fazer um experimento. Então, é um sentido contrário daquele da fé medieval, que você entende o mundo a partir de uma constante eterna e você vai criar todas as outras visões de mundo vinculadas a essa constante eterna, ou seja, Deus criou o mundo, homem e mulher os criou, é, aí chamou, deu o homem o poder sobre os peixes, aí o homem pecou, aí Deus providenciou a lei. Então, assim, esse pensamento medieval, cristão, que ainda é a base do cristianismo atual, ainda é a minha base, ele passa a ser questionado. Fala, mas como é que eu vou provar se Deus nasceu, o homem pecou, se nasceu, Deus criou? Não dá pra provar nada. Eu vou sair do que eu posso provar. Então o empirismo ganha força nesse tempo e vai ser uma briga dura com o pensamento entre o pensamento novo e o antigo, ok? Porque o tomismo não sai de moda, a igreja continua ensinando tomismo. E aí a igreja olha para as colônias e fala: nossa, quanta gente para eu ensinar quem é Jesus, eu vou lá para as colônias. Então, assim, ó, o barroco, ele é esse. Se na Europa ele é um movimento de ricos, de nobres, e logo eu vou falar da segunda parte aí, que na verdade são comerciantes, o barroco aqui na América do Sul é a própria força dramática do cristianismo, do choque entre o cristianismo e religiões aqui que estavam ameríndias. Então, assim, gente, barroco é estresse, é nervos à flor da pele, é, ah, nossa, eu preciso me expressar. É essa música aí. As pessoas pintam o barroco como uma coisa. Como se fosse uma música bobinha. Não, barroco, cara, é rock and roll. Aliás, rock and roll é barroco mesmo. Barroco é que vai dar alma pro romantismo depois. Barroco é isso, é estresse, é força, é muita paixão, é muito amor. Então, assim, o que eu tô querendo dizer para vocês é que e também uma força da igreja de expressar toda a dor do Cristo, toda a necessidade do homem ser piedoso e da culpa do pecado. Tudo isso aí vai ser usado como combustível do barroco. Barroco é tudo isso. Então, a, a mudança na forma musical e na estrutura e na maneira de se pensar a música é, cara, é o divórcio total com a Idade Média. É no Barroco que o divórcio acontece, ok? Você, por outro lado, aí vamos pensar nas raízes do Barroco. Quando Lutero cria o coral luterano, que era uma melodia Castelo forte é o nosso Deus. Isso é uma melodia popular, né? Dançada até na Alemanha, que ele põe um texto. E aí ele tocava todas as vozes no teclado juntas, como se fosse um acompanhamento de violão. Pram, 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 pram. Então, só que no órgão, né? Então isso já era uma melodia acompanhada, né? Não era essa coisa da ópera, tudo super dramático, mas já tinha melodia acompanhada.
Também desde o século XV, eu já falei para vocês, as canções elas podiam ser cantadas só a primeira linha, as outras com instrumentos. Então, na verdade, nada mudou de tão novo se eu falar só para vocês que a melodia passou a ser acompanhada. O negócio é que o cantor passou a ter muito mais liberdade agora, porque nas antigas canções do século XV, o cantor tinha que fazer o ritmo certinho lá junto com os instrumentos, senão desencontrava, eram três vozes sempre. Agora aqui não, você tem uma linha de baixo, o cara vai meio acompanhando assim o cantor, igual que a gente faz quando está acompanhando o cantor, né? O cantor parou para respirar, você tem que parar com ele. Então isso é uma mudança grande, porque agora você não tem mais aquela estrutura impávida do tempo andando, você tem uma coisa que respira. Bom, voltando à questão mais histórica, então. Entre 1590 e 1600, a Camerata Fiorentina, Fiorentina de Florença, tá? Tava funcionando a todo vapor lá. Eles estavam discutindo todos os dias, tomando vinho da Toscana e falando por que a nossa música não é expressiva. Aí o tal de. Aí você tem o Vincenzo Galilei, que é um alaudista, ele vai morrer nos anos 90, mas era um defensor da monodia, falava que a música polifônica não podia expressar muito os afetos. E essa discussão estava em voga lá, sabe? Tá todo mundo bravo com isso. Aí o Caccini faz uma ópera. Tem outro também que chama Jacopo Peri, que é um nobre de lá, que também faz uma outra ópera, até antes do Caccini, mas do Caccini em 1600. E aí marca o começo do Barroco, né? Essa Eurídice, né? Do Caccini, que é essa história do Orfeu. Todo mundo conta a história do Orfeu, gente, porque também é muito brabo. Porque, sabe por que conta a história do Orfeu? Que ele lembra que ele é a mulher dele, aí morre, ele vai atrás da mulher. A história do Orfeu, ele tem uma lira, quando ele começa a cantar, para tudo. As balas não pegam ele, não acontece nada de mal, ele encanta sereias, as pessoas ficam encantadas, todo mundo fica doido. Então, assim, o Orfeu é essa história que vai ser recontada no Barroco todo. E é a história do começo do Barroco. Ponto. Fechei a parênteses do Orfeu. Mas assim, o Caccini fez esse Orfeu, como eu estava falando para vocês, no final do século, no virado do 16 para o 17, resultado dessas discussões da Camerata Fiorentina. E aí, ele fez na corte, né, gente? Um monte de nobre, o rei pagando tudo, apresentou de graça. Era tipo uma brincadeira dele, dos outros intelectuais. É um negócio legal, divertido. Aí, bem legal. Só que deu gente, né? 4 mil pessoas naquela época era bastante gente, lotou o palácio e tal. Bom, aí, Florença estava no meio da Itália, assim. Ó. Essas práticas musicais vão migrando para Veneza. Veneza está já do lado direito, ali no Adriático, e era um porto, tinha um monte de gente rica. Então, a hora que ela vai para o teatro em Veneza e não no castelo, no palácio, ela começa a ser um bom negócio. Eles vendiam caros os ingressos de ópera. E aí, mercado, né, gente? Começa a precisar de cantor, precisar de cenário, aí vende a temporada antecipada, o pessoal já pagou, aí eles estão lá encenando, ensaiando, aí a ópera sai, aí o cara fica doente, aí briga com o empresário, aí vira um negócio. E esse negócio de ópera, como era muito lucrativo, vai espalhar pelo mundo. E aí, então, a ideia de uma ópera é obra, né? A palavra ópera quer dizer obra. A ideia de ópera italiana vai se espalhando pelo mundo. E as pessoas. Talvez o país que mais tenha feito resistência a essa ideia de ópera italiana tenha sido a França. Depois a gente vai falar, na próxima aula a gente vai falar sobre essa resistência francesa, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é que esse estilo de teatro musicado, que muda consideravelmente a prática musical, que já não é mais polifônica, e permite mais ornamentação, e é toda cheia de arroubos e de afetos e de bravuras, ela vai se constituir uma novidade pregnante na Europa. A Europa inteira vai aderir. E você vai ter entre 1600 e 1650 a convivência harmoniosa dessa nova música de teatro com a velha música que vinha da igreja, das cortes. As cortes não abandonam. E algumas cortes mais tradicionais vão manter a sua prática polifônica, os alaúdes e esse canto com várias vozes, 4, 5 vozes, vão manter ainda por décadas. Até o final do século XVII ainda se ensinava muito contraponto. E essa prática do teatro não era ensinada, é interessante, ela não era escolar, você não tinha um livro para te ensinar a fazer ópera, era experimentos, quem sabia, sabia, valia muito dinheiro saber. Bom,
E assim eu fecho a minha aula sobre esse começo de barroco. Vocês estão entendendo que o barroco na verdade, é o estilo operístico sendo imposto para todos os lados. E um estilo cheio de drama, cheio de paixões, e que chega aqui, inclusive, no século XVIII, viu, gente? Depois, na outra aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as óperas do judeu, que eram ensinadas aqui, por exemplo, em Corumbá, em Cuiabá, é coisa maluca, hein? Isso século XVIII. Um pouquinho depois desse período aqui. Bom, alguém pode me perguntar, e no Brasil? No Brasil, quando os colonizadores chegam no século XVI, eles anotam algumas melodias indígenas. Aí eles começam a ensinar cantochão gregoriano. Aleluia, aleluia, para os índios. É isso que rola aqui. Começa aquele pau todo que você já sabe, né? Agora, na Bolívia, por exemplo, em Chiquitos, que é onde hoje está Santa Cruz de la Sierra, você tem eles chamam de redução, na verdade é uma cidade, né, que os jesuítas fundavam. E lá dentro quem tivesse estava protegido da coroa. Então os jesuítas faziam uma espécie de estado paralelo. Lá eles cantavam muita polifonia. Século XVII e XVIII, muita polifonia. Então, e outro, Lima também tem música. Aí você via os compositores saindo de lá das capelas da Europa e vinham para cá e compunham aqui, ensinavam índios. Depois alguns índios eram muito talentosos, também escreviam e tal. A gente tem, na verdade, a gente tem pouco registro dos nativos, mas a gente sabe o que eles faziam, copiar um partitura e tudo. É, bom, gente, esse é o começo do Barroco, é o final de um período enorme. O Renascimento ainda está compreendido nesse ímpeto medieval, né? Ele é uma espécie de transição. Agora, o Barroco realmente é o ponto final na Idade Média e você vê que a Idade Média basicamente é nobreza, né? Primeiro o senhor feudal, depois as grandes famílias de nobres que vão aglutinando grandes feudos, né? E no século XVII, então, a música vai deixando de ser sustentada por essa nobreza. As primeiras óperas são óperas de nobres, e aí a música vai indo para os teatros, que é um lugar próprio do comerciante, que a gente chama de burguês. E a música, então, aí passa a ter mais senhores, né? A igreja é uma senhora, a corte é outra, e logo o teatro e os burgueses são outros. A gente também tem, vocês viram aí nos vídeos que eu coloquei, a gente tem gravações de impressões, desculpa, de partitura de Monteverdi, de Catini. Então essa música passa a ser, essa impressão musical passa a ser também objeto de comércio, as pessoas compram e comercializam e tal. Claro que os direitos autorais eram um problema na época, claro que as pessoas não tinham estrutura, mas, enfim, era o que eles tinham para funcionar. Para vocês guardarem, alguns nomes da Camerata Fiorentina: Vincenzo Galilei, Giulio Catini, Jacopo Peri. São compositores importantes que mudaram o pensamento musical. Gente, agora que eu vi, que bagunça ali. Putz, desculpa. Depois, são 3 compositores. Depois vocês vão ter Monteverdi, que não é de Florença, está trabalhando em Veneza lá, ele é de Cremona, na verdade, né? Mas ele vai trabalhar de um jeito muito particular, ele não é vinculado a nenhum movimento, mas ele cria a própria estética, mas nessa linha barroca. E o aluno dele, o Cavalli, eu pus até um exemplo do Cavalli aí no PowerPoint de vocês. O Cavalli também muito importante, continua a tradição do seu professor, dividindo áreas recitativas, uma ópera bem tradicional na época. E aí começam outros compositores, que é a nossa próxima aula, que faziam shows pirotécnicos, aí os cantores eram anjos, aí os anjos vinham voando, aí a cantora vinha pendurada no palco. Então, assim, high-tech total, show do século XVII. E aí a ópera vira esse comercial mesmo. Aí você tem os estilos nacionais que a gente vai falar na outra aula, tá? Espero que tenham sido felizes. Sinto falta do nosso convívio, reafirmo isso. É um prazer para mim dar aula e esse prazer está sendo um pouco. É ruim dar aula por computador, assim, viu? Queria ter vocês próximos.
e eu vou mandar no WhatsApp. Eu queria que a gente fizesse uma aula mesmo, uma live aí, tá bom? Um abraço para vocês, muita saúde. Vocês têm meu WhatsApp se precisarem de mim, tá? Tudo de bom.